Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria poder conversar com vocês nessa manhã de terça-feira, dia 21 de junho de 2016. Eu acabo de levar a minha esposa no ponto de ônibus para ela ir para o trabalho dela e fiquei contemplando o sol aparecendo num cenário maravilhoso. Eu estou muito grato a Deus por mais um dia que Ele nos concede de oportunidades, de alegrias, de tristezas também, porque elas fazem parte da vida. Inclusive a capa dessa mensagem no Facebook e no YouTube é uma foto de dois ipês lindos que também eu vi ali no caminho de volta para casa. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito do recomeço na fé. Essa mensagem é inspirada em um amigo que tem me mandado constantes mensagens dizendo que se sente perdido na fé, que se sente perdido na caminhada, que não consegue saber se está fazendo a vontade de Deus ou não. Então eu gostaria de falar sobre recomeço, porque sempre que a gente se sente perdido, o melhor caminho é recomeçar. É assim na vida, não é? Se você está de carro e tem um determinado destino, em algum momento da história você se sente perdido, a melhor coisa a fazer não é continuar indo para frente, porque pode ser que você esteja se distanciando em muito do alvo que você quer chegar. A melhor coisa é voltar no ponto inicial, no ponto que você tem certeza que você estava no caminho. É por isso que lá em Apocalipse tem essa recomendação: volta de onde caístes. Não tem? Você já leu isso lá? Volte de onde caístes. Em outro texto, em outra recomendação diz: volta ao teu primeiro amor, ou às tuas primeiras obras. Olha que interessante. Jesus fala de nascer de novo. Paulo vai falar de renovação da mente. Veja como é interessante. Todos esses termos e essas recomendações falam de recomeços. Crescer no conhecimento e na graça não é nada mais e nada menos do que recomeçar sempre que necessário. Só que a gente nunca recomeça do mesmo jeito. A gente sempre recomeça com uma nova bagagem, com uma nova disposição, com novas experiências. Sempre que a gente recomeça, e a gente precisa recomeçar muitas vezes na vida e sob vários aspectos, a gente recomeça de uma forma diferente. No casamento a gente precisa recomeçar. A gente precisa voltar às bases. Na nossa relação de amizade, às vezes a gente tem que fazer recomeços. Reencontrar o prumo da nossa relação. E é interessante isso. E quando a gente fala da fé, é extremamente importante a gente fazer recomeços. Eu tenho certeza absoluta que as comunidades que hoje estão perdidas em relação ao Evangelho não estão praticando os recomeços. Se as comunidades se reciclassem, se as comunidades cristãs procurassem se avaliar, recomeçar sempre que necessário, avaliar se estão no prumo, se estão coerentes com a mensagem do Evangelho, com certeza elas se renovariam sempre. E isso traria um benefício enorme, porque fariam com que elas avaliassem exatamente se o rumo que estão tomando de fato está chegando no alvo que é Cristo Jesus, que é para aquilo que nós fomos predestinados, a sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então,
A esse amigo que se sente perdido, e a você que talvez não é a pessoa que escreveu para mim, mas que está na mesma condição e diz: eu me sinto perdido, eu me sinto assim, como que fora de prumo, eu me sinto sem saber se a minha vida está cumprindo esse propósito de Deus. A minha recomendação a você é, primeiro, cale as vozes da exterioridade. Primeira coisa que você tem que fazer é você calar os barulhos ao seu redor. Talvez passar um tempo sem receber esse turbilhão de mensagens que você está acostumado a ler na internet, assistir no YouTube. Calar essas coisas. Calar o WhatsApp, calar o Facebook, o máximo que você conseguir. Se você trabalha com isso e não tem jeito, tudo bem. Mas passar um tempo, sabe, no monte existencial, porque às vezes a gente precisa disso. Às vezes a gente precisa de silêncio para discernir as coisas. Eu não estou dizendo de ir literalmente a um monte. Você pode fazer esse exercício, será bom. Mas eu estou dizendo de você passar um tempo onde você não é assim tão assolado por tantas informações, porque a gente pensa em 1 trilhão de coisas durante o dia todo. E às vezes isso confunde a nossa cabeça. Às vezes, no afã de achar o caminho certo, a gente fica assim correndo de um lado para o outro, ouvindo 1 bilhão de coisas procurando uma resposta que você só vai encontrar quando, em primeiro lugar, você silenciar. Você calar todas as vozes externas a você e primeiro discernir o seu próprio caminho, o seu próprio coração. Quando foi que você começou a se sentir perdido? Ou você nunca se sentiu estando no caminho certo? Ou você nunca se percebeu caminhando na direção certa? Você precisa discernir isso. Você precisa ficar a sós consigo mesmo, perscrutar o seu coração, ser sincero consigo mesmo e fazer a sua própria síntese sem apoios externos num primeiro momento. E avaliar o próprio coração. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você caiu? Onde foi que você se viu tomando o caminho errado? Se você consegue ou não perceber isso, com as vozes exteriores silenciadas, uma segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é: ouça a voz do Evangelho de Jesus. Você calou as outras vozes? Você passou um tempo a sós consigo mesmo e diante de Deus? Pois então volte para a Escritura. Mas como é um recomeço, é um processo de reiniciar, então eu aconselho a você a ler as palavras do Evangelho de Jesus como se você nunca tivesse lido. Comece por Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 evangelhos que narram a história de Jesus. O que Jesus falou, o que Jesus fez, como ele se comportou, como ele lidou com as pessoas. Eu aconselho você a ler como se você nunca tivesse lido. E isso não será muito difícil se você tiver calado as vozes e você buscar um mínimo de imparcialidade na leitura. Tenta não se utilizar dos pacotes doutrinários que você recebeu. Tente deixá-los de lado, tente, entre aspas, virginizar a sua mente outra vez, a fim de que o Evangelho vá limpando o seu coração de todos os embaraços, de todos os excessos, de todos os lixos que você recebeu em forma de ensino. E leia. Leia com pausa. Leia como quem
quem quer conhecer Jesus de primeira mão. Leia como quem quer de fato ser de Jesus acima de qualquer outra coisa. Antes de pensar na fé de Moisés, na fé de Abraão, na fé de Josué, na fé de Caleb, na fé de Isaías, na fé de Davi, na fé de Salomão, antes de pensar na fé desses personagens, olhe para o alvo, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E se alimente de Jesus. Coma da carne de Jesus e beba o sangue de Jesus. Vá lendo e vai se abrindo em fé nesse seu recomeço. Não se distraia. Não se permita olhar para o lado, mesmo quando alguém tentar tirar a sua atenção dessa sua experiência. Olhe para Jesus, leia Jesus, pense Jesus e vá se abrindo em fé. E ore, fale do que você está percebendo para Deus, fale disso. Vá abrindo o coração, a mente, a alma, vá sendo sincero, derrame suas lágrimas, suas indignações, suas intranquilidades, suas angústias, coloque tudo. Não se permita ter nenhum tipo de pudor, entre aspas. Não se permita cair nas armadilhas do politicamente correto. Não, derrame sua alma a Deus. Abra sua mente, seu coração, derrame suas lágrimas. Porque você tem que ter essa experiência com Deus. Há coisas que ninguém pode fazer por você. Não há nenhum guru na terra que consiga te levar a essa experiência. Não faça de mim o seu guru. Tem coisas que você tem que viver de forma individual, particular, pessoal. Tem coisas que são intransferíveis. Eu não posso transferir a minha experiência com Deus para você. Você tem que vivê-la, você tem que experimentá-la, você tem que basear a sua fé na sua experiência pessoal com Deus. E não na experiência de um outro. Porque a experiência do outro é a experiência do outro. Ele pode compartilhar seus avanços, ele pode repartir o pão com você, mas você tem que olhar para Jesus, falar com Jesus e ouvir a voz de Jesus. Você mesmo. É por isso que está escrito que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E não pode ser ninguém mais. Nem comunidade, nem pastor, nem líder religioso, ninguém pode ser intermediador entre você e os homens, você e Deus. Tão somente Jesus Cristo. Recomece. Recomece. Eu repito, cale as vozes exteriores. Fique a sós consigo mesmo e diante de Deus. Leia os evangelhos, coma dos evangelhos, vai fazendo suas próprias sínteses. E leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. Deixa a palavra te purificar, como disse Jesus. Vocês estão sendo limpos pelas palavras que eu digo. Deixe as palavras que Jesus diz purificar você e te conduzir a este recomeço. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai testemunhar de coisas novas acontecendo dentro de você, nas suas percepções, nas suas interpretações de mundo. E você vai testemunhar que o Cristo, que é vivo, que ressuscitou dentre os mortos,
está agora se relacionando com você. E você está ouvindo a sua voz, como uma ovelha ouve a voz do seu pastor. Senhor, abençoe esses irmãos e essas irmãs que se sentem perdidas. Ajuda-os no seu recomeço. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Se você está buscando esse recomeço, vivendo experiências de recomeço, eu peço para você, mande mensagens para mim via WhatsApp, pelo Facebook, deixe o seu comentário, ou pelo YouTube, coloque lá o seu comentário. Eu quero também ser edificado pelo que está acontecendo com vocês. Eu quero aprender com vocês. E eu aguardo o testemunho, o comentário e o compartilhamento das suas experiências. Tudo bem? Deus os abençoe. Tenham uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.